morrendo. E depois de uns 10 anos, meu pai faleceu também. Eu vim de uma extrema pobreza mesmo, que não tinha banheiro em casa. Ele dizia pra mim que não era possível eu sonhar isso. E falou que pessoas da farmácia levavam comida pra mim, mas ela dizia que meu futuro era muito brilhante, que eu merecia viver, viajar. E eu queria mais do que isso. Eu fui na cara e coragem, não conhecia ninguém, fui dividir casa. Morei 2 anos no exterior, 14 países. Então eu consegui um cargo na Globo, pela minha mãe. E por todas aquelas pessoas também que duvidaram de mim. Eu nunca vi impossibilidade pra nada. Por ter perdido nossos pais cedos, achando que a gente ia pra um outro caminho. E isso ali, ou você tem muito ódio, transforma isso em coisas positivas ou negativas. Tem pessoas que vão pro outro lado. Impulsionou. Mas você andando com pessoas certas e você fazendo o seu também, fazendo bem pra todo mundo. Algum motivo era pra eu passar por isso, até pra ajudar outras pessoas também. Oi lá, estamos com a Tuane. Você permite que eu filme você, que a gente grave esse vídeo? Sim, sem problema nenhum. Então, Tu, conta pra gente aí a sua maior história assim, de motivação, aquilo que fez você sofrer, mas que depois que você passou, você superou, você viu que você era forte, que você era incrível, maravilhosa e conseguia conquistar o mundo como você. Bom, eu vou contar um pouco de algo que eu falo pra várias pessoas, que é referente à minha realização profissional. Eu sou da região dos Lagos, sou criada, nascida em Cabo Frio, mas eu vim ali de uma região muito simples, que é Jardim Esperança, e com 17 anos eu perdi minha mãe de tuberculose, minha mãe cuspia sangue, eu vi minha mãe morrendo, e depois de uns 10 anos meu pai faleceu também. Então, para muitas pessoas, uma pessoa que veio de uma região dentro da periferia ali do Jardim Esperança, né, que eu morava no Valão, no antigo Valão, era uma coisa muito impossível, porque eu não tinha meus pais, o meu irmão era muito mais novo quando minha mãe faleceu também, o meu pai estava em depressão, e eu lembro que na época eu já sonhava em ser jornalista, porque era um sonho da minha mãe ser jornalista. Eu queria manter esse sonho muito mais nela do que em mim, mas eu queria muito fazer isso por ela também. Eu gostava muito dessa área de entretenimento, de jornalismo. E quando eu falei na época para um professor meu da escola, né, eu ainda era do ensino médio, eu queria ser jornalista, esse professor me disse que para eu esquecer, porque era muito impossível uma pessoa que veio de uma periferia tentar ser uma jornalista dentro de um veículo de comunicação. Principalmente eu vim de uma situação muito precária, eu vim de uma extrema pobreza mesmo, que não tinha banheiro em casa, de uma situação muito difícil. Ele dizia pra mim que não era possível eu sonhar isso e falou: Tuane, você no máximo, se você conseguir, vai ser uma NTV aqui, então esquece isso. Vai estudar gestão ambiental, tanto por influência dele, eu me formei em gestão ambiental, mas não era uma coisa que eu queria levar na vida. Eu trabalhava muito também, trabalhava em 2 empregos na época, em loja, em farmácia. Eu lembro que eu passei muita dificuldade financeira e as pessoas da farmácia levavam comida pra mim porque eu queria guardar aquele dinheiro pra poder pagar minha mensalidade na faculdade. E as pessoas da época da farmácia Água Viva, assim, uma farmácia mesmo, eu falo porque era a Carla, que era uma pessoa maravilhosa, ela viu que eu não estava levando comida. Carla! E ela começou a levar, eles começaram a fazer juntarem, todo dia levavam uma comida, uma marmita pra mim, porque eu comia um pão ali pra poder pagar minha faculdade. E foi assim que eu insisti em estudar jornalismo, comunicação social. Na época eu estudei, meu pai tinha falecido também nesse meio período, e mesmo assim fui insistindo na faculdade. E quando eu me formei, eu tive bons professores nessa universidade, que eu estudei aqui de Cabo Frio, que falaram pra mim que eu ia adiante. Eu lembro que tinha uma professora também, que era a Elô, ela faleceu de câncer, mas ela dizia que meu futuro era muito brilhante, que eu merecia viver, viajar. Eu amava viajar, sempre tive esses sonhos, né? Sempre queria viajar, sempre quis conhecer as pessoas, enfim. Em uma dessas saídas da faculdade, eu tive a possibilidade de conhecer algumas pessoas lá no Rio de Janeiro que eu consegui trabalhar numa empresa de jornalismo. E eu comecei nessa empresa de jornalismo que era uma empresa grande, já comecei como assistente, fiquei 3 anos lá, fui crescendo de cargo, e eu queria mais do que isso. Eu falei, olha, eu quero mais, porque eu sei que eu posso mais, e depois disso, o meu diretor na época disse: talvez você indo para São Paulo, você vai conseguir alcançar voos maiores, né? E eu comecei a mandar, na época o BBB, foi na pandemia, tava muito famoso, tava muito em alta, né, na verdade. E eu queria muito trabalhar com artistas, que também seria uma facilidade. Sempre gostei de entretenimento e sempre gostei de jornalismo, mas eu queria estudar, queria trabalhar com esses artistas. E na época de influenciadores, estava crescendo muito na pandemia, eu mandei mensagem pra Preta Gil, que ela tinha uma agência de influenciadores, e eu tive a possibilidade, ela não me respondeu claramente que não, mas eu falei com a sócia dela e me ofereceram um cargo na área do marketing influencer em São Paulo. Então eu peguei a minha mala e fui para São Paulo. Não conhecia muito bem, só tinha visitado uma vez, e ali começou a minha vida profissional. Eu fui na cara e coragem, não conhecia ninguém, fui dividir casa, morando em quartinhos, e comecei a trabalhar numa agência muito grande. Então eu conheci vários artistas, trabalhei muito com a Lauren Prota, que eu amo de paixão, conheci a Mônica Martelli, conheci a Sharon Menezes, conheci a Preta Gil, e fui conhecendo vários artistas. No meio desse tempo fui crescendo, eu fui me especializando, consegui ser promovida dentro dessa agência, fiquei 3 anos lá, e o meu sonho sempre foi viajar. Então, com a condição que eu já estava mantendo em São Paulo, consegui fazer meu intercâmbio, morei 2 anos no exterior, morei na Inglaterra, 1 ano e 8 meses. E depois disso, lá eu morava no exterior e trabalhava pelo Brasil também, em outras empresas. Trabalhei, conheci pessoas, amei, conheci 14 países, fiquei apaixonado pela Europa. E eu recebi uma possibilidade de voltar, mas trabalhando pela Globo. Aí no ano passado, tem 10 meses que eu voltei pro Brasil, então eu consegui um cargo na Globo, de São Paulo. E quando eu entrei na Globo, eu lembro que eu chorava muito, porque não era por mim, era pela minha mãe. E por todas aquelas pessoas também que duvidaram de mim, da minha força, de vontade, do meu comprometimento, pelo fato de ter sido uma pessoa que nasceu dentro de uma periferia, e muitas pessoas não acreditam nisso. Então, muitas vezes, a gente está em lugares que as pessoas duvidam, né? Porque você mora na periferia ou pela sua posição social, mas eu nunca deixei isso me apagar de jeito nenhum. Eu nunca vi impossibilidade pra nada. Eu sempre fui essa pessoa, e a minha tia,
sempre falou assim, Tuane, você não vê impossibilidade, eu não vejo. Então, eu falei assim, eu quero conhecer Preta Gil, eu vou conseguir, eu quero trabalhar na Globo, eu vou conseguir, eu nunca vi impossibilidades. E eu consegui um cargo para trabalhar dentro da Globo, e foi maravilhoso também a experiência que eu tive lá. Eu sou muito grata e depois fui crescendo na carreira, né? Tem 10 meses só que eu voltei pro Brasil. E eu falei assim, bom, agora tá na hora de voltar para a região dos Lagos, porque hoje eu trabalho mais remoto do que presencial, então vou uma, 2 vezes em São Paulo, tô em outra empresa hoje também. Mas voltar pra cá depois de 4 anos é uma resposta que tudo que você quer, se você deseja, se você tem força de vontade, se você acredita em você, você consegue. Porque até então eu era uma pessoa que não tinha condição nem pra pensar em sair da região dos Lagos, dividir a casa. E depois eu tava morando no exterior, tava fazendo a minha vida, tava falando inglês, tava conhecendo pessoas. Quando tu viu, já tava um sucesso, e as coisas foram acontecendo. É. Então, a minha história não é pra ter um ego inflamado, que eu não sou essa pessoa, mas é pra... Eu voltei pra região, mas com essa sensação de, olha, eu consegui fazer independente de quantas pessoas falaram pra mim que não. E eu fiz isso por você, mãe. Eu sempre falo isso pra minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. E contra todas aquelas pessoas que duvidaram da gente por ter perdido nossos pais cedos, achando que a gente ia pra um outro caminho. Então, voltar pra cá, depois de muito tempo, eu voltei, tem 3 dias, eu voltei sábado, eu chorava muito porque no aeroporto, porque eu pensava nisso, falei, olha, voltei, mas eu voltei porque primeiro eu amo a região dos Lagos, tenho umas boas recordações daqui pra falar pras pessoas que vocês conseguem, dependendo de onde você tá. E deixa eu te perguntar, o que foi que te manteve firme pra você aguentar, suportar tudo que você suportou? Eu acho que é o fato das pessoas duvidarem de mim. Então, aquelas pessoas... Das pessoas acharem que... E também dos meus pais, a situação dos meus pais passando dificuldade, minha mãe ter falecido por uma doença que tinha cura, mas porque morreu na fila do SUS, as pessoas falando pra voltar pra casa, cuspindo sangue. E isso ali, ou você tem muito ódio, transforma isso em coisas positivas ou negativas. Tem pessoas que vão pro outro lado. Isso me impulsionou a realmente querer algo melhor, porque eu falei, eu não vou ser mais um nome, uma taxa ali. Eu não queria ser somente mais um percentual, porque as pessoas já olham e falam, olha, perdeu a mãe, perdeu o pai, não tem condição, vai chegar, a vida tá traçada a X lugar. Eu não queria ser essa pessoa. E eu também nunca duvidei de mim, eu nunca vi impossibilidade pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser preto, pelo fato de estar em ambientes que as pessoas falavam que não era pra mim. Eu sempre dei tudo, eu sempre falei com todas as pessoas. Isso fez com que eu conseguisse crescer e estar em ambientes, sentar naquela mesa e dizer, eu também mereço estar aqui. Então, eu sempre falo isso pra todo mundo. Eu não vejo possibilidades e é pra todo mundo, as pessoas que hoje estão passando por alguma situação que ora e vê que não tem possibilidade de crescer, ou que na situação financeira, situação familiar, basta você acreditar em você. Eu não preciso que ninguém acredite em mim, sabe? Quando você acredita, você consegue alcançar todos os lugares, sabe? Não tem... Eu sempre falo que não tem algo... Tudo claro, que tudo que é pra você vai chegar de jeito de chegar até você. Mas você andando com pessoas certas e você fazendo o seu também, fazendo bem pra todo mundo. Ó, última pergunta. Por que você acha que você passou por isso? Qual foi o propósito disso tudo na tua vida? Que te fez mudar? O que mudou em você? Eu acho... O propósito, eu não sei, eu sou uma pessoa cristã, não evangélica, mas eu acredito muito em Deus. Então eu acredito que tudo tem propósito. Algum motivo era pra eu passar por isso, até pra ajudar outras pessoas também. Eu não vejo o falecimento do meu pai como uma mãe, como uma punição divina, nem nada disso. Foram consequências, infelizmente, de atos, de situações que aconteceram, de não ter um sistema bom público. Mas talvez eu vá ter resposta daqui a alguns anos. Ainda não sabe muito a resposta, né? Eu não tenho resposta pra isso, mas eu acho que assim, toda vez que você conhece pessoas também que estão passando por situações parecidas e você consegue ajudar de alguma forma falando sobre a sua experiência mesmo, as pessoas que chegam até mim e falam sobre isso, principalmente aqui na região dos Lagos, que a gente mora numa região pequena, que as pessoas não tem muito aonde eu morei, né? As pessoas não são a oportunidade de sonhar, né? As pessoas não são ensinadas a isso. Então eu vejo que a minha história talvez possa mudar outras pessoas. Eu vejo como isso. Talvez seja um propósito divino e que as coisas possam melhorar na vida de cada um. Sua missão é o exemplo. Eu espero que sim. Sua missão, uma das suas missões é o exemplo. Tá? Parabéns. Obrigada pela sua participação. Arrasou. Eu vou começar com o pé direitaço agora. Vai sim, com certeza. Vai dar super certo esse canal. Beijo, obrigada.